and right away. Meu nome é Walter Brennan. Tenho 97 anos e por mais de meio século guardei uma verdade tão profunda e inacreditável que nunca ousei dizê-la em voz alta. Agora, com a sombra do tempo se estendendo sobre meus dias, o peso desse silêncio se tornou um fardo físico. De 1974 a 1999, no alto da natureza selvagem e remota das montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia, compartilhei um laço com uma criatura que a ciência insiste ser um mito, uma relação que durou 25 anos e me ensinou mais sobre o que significa ser humano do que qualquer pessoa, qualquer livro ou qualquer igreja jamais poderia. Em 1974, eu tinha 46 anos, um homem esvaziado pelo luto. Minha esposa, minha Eleanor, me foi tirada em janeiro daquele ano por um ataque violento de pneumonia. Nossos 27 anos de casamento terminaram em um quarto de hospital estéril. Seus últimos suspiros, uma luta ruidosa que ainda consigo ouvir no silêncio da noite. A casa que construímos em Sacramento se tornou um museu de dor. Cada objeto, cada cômodo, era uma ferida aberta. O cheiro de canela ainda impregnado na cozinha, onde ela assava suas famosas tortas de maçã. A espátula gasta no galpão do jardim, um testemunho das horas que ela passava com suas rosas. O afundado do seu lado da cama que meu próprio corpo não conseguia mais preencher. Ficar era enlouquecer. Então, eu fugi. Peguei nossas modestas economias, somei o pequeno pagamento do seguro de vida, que parecia dinheiro sujo, e comprei 73 acres de natureza selvagem e intocada, 88 quilômetros a nordeste de Truckee. O local só era acessível por uma estrada de extração de madeira traiçoeira, um lugar feito para um homem que desejava ser esquecido. A propriedade incluía uma cabana rústica de um cômodo, construída por um garimpeiro fracassado nos anos 60, com um mezanino para dormir, uma lareira de pedra e uma latrina que se erguia como uma sentinela solitária a 30 metros de distância. Sem eletricidade, sem água encanada, a não ser por um poço de bomba manual, sem telefone. Era perfeito. Cheguei no final de maio. Minha picape Chevy 1971 gemendo sob o peso de tudo que eu possuía. Enlatados, ferramentas, um lampião Coleman e o rifle de caça do meu avô. Os 3 primeiros meses foram um borrão monótono de sobrevivência e tristeza. Eu cortava lenha, consertava o telhado cedendo e lutava contra uma solidão tão vasta e sufocante que parecia uma presença física. O silêncio das montanhas não era pacífico, era acusatório, amplificando a ausência da voz de Eleanor. Então veio o dia 23 de agosto de 1974. Acordei antes do amanhecer com um som que não pertencia àquele lugar. Uma vocalização profunda e gutural que vibrava através do assoalho da cabana. Era parte rosnado, parte gemido e totalmente estranho. O instinto assumiu o controle. Peguei meu rifle e me movi em direção ao som, com a névoa da madrugada se agarrando a mim, abafando o mundo. Eu o encontrei em uma ravina íngreme, um lugar onde um riacho sazonal esculpia a rocha. Meu primeiro pensamento, através da névoa e da luz fraca, foi que era um urso negro ferido. Mas à medida que me aproximei, com o coração batendo contra minhas costelas, a escala e a forma se revelaram algo impossível. A criatura era imensa, com pelo menos 2,30 metros de altura, mesmo deitada de lado, apoiada contra uma rocha. Estava coberta por um pelo espesso e marrom escuro, quase preto nas sombras. Um de seus braços estava dobrado em um ângulo grotesco, uma fratura exposta, com o osso perfurando a pele e o sangue empastando o pelo grosso. Quando sentiu minha presença, tentou se levantar, desabando com um grito de dor e frustração que era perturbadoramente, assustadoramente humano.
Foi então que vi seu rosto, uma imagem gravada para sempre em minha memória. Era um semblante entre o macaco e o homem, mas não pertencia a nenhum dos dois. A testa era proeminente, o nariz largo e achatado, mas os olhos eram escuros, inteligentes e cheios de uma consciência cognitiva que me paralisou onde eu estava. Aquilo não era um animal me encarando com medo instintivo. Era um ser pensante, avaliando uma ameaça, calculando suas chances. Meu dedo estava no gatilho. O Bigfoot era uma piada em 1974, uma fantasia de tabloide. Mas olhando para aquela criatura sofredora, eu soube com uma certeza visceral que o filme de Patterson Gimlin não era uma farsa. A criatura fez um som baixo, não uma ameaça, mas um apelo, e gesticulou fracamente em direção ao braço quebrado com a mão boa. Eu vi 5 dedos poderosos, capazes de quebrar meu pescoço com uma facilidade trivial. Abaixei o rifle. Não consigo explicar completamente a escolha que fiz. Talvez o profundo isolamento tenha me deixado imprudente. Talvez a profundidade do meu próprio luto me tenha feito reconhecer o sofrimento em outro ser. Ou talvez eu estivesse tão entorpecido que já não me importava com minha própria sobrevivência. Voltei para a cabana, peguei meu kit de primeiros socorros, panos limpos e uma garrafa de uísque para desinfetar, e caminhei de volta para a ravina. Nos 90 minutos seguintes, trabalhei na enorme criatura enquanto ela permanecia quase perfeitamente imóvel. Seu pelo era duro e grosso, a pele por baixo, um couro cinza escuro. Quando derramei o uísque na ferida aberta, ela soltou um rosnado retumbante que senti no meu próprio peito, mas não se encolheu, não atacou. Usando 2 galhos retos e corda, improvisei uma tala rústica, imobilizando o braço da melhor maneira que pude. Durante todo o tempo, aqueles olhos inteligentes acompanharam cada movimento meu. Quando terminei, ela se sentou lentamente, o esforço lhe custando caro, e examinou meu trabalho. Olhou para a tala, depois para mim, e fez um som suave de 2 notas, em reconhecimento. Então, usando as árvores como apoio, levantou-se e desapareceu na névoa. Eu não esperava vê-la novamente. Mas 5 dias depois, um coelho recém-abatido, ainda quente, estava nos degraus da minha varanda. Vasculhei a linha das árvores e não vi nada, mas senti uma presença. Eu sabia que estava sendo observado. Aquele foi o começo. Comecei a deixar restos de comida na beira da clareira. Pão velho, miolos de maçã, restos de vegetais. Pela manhã, eles sempre tinham sumido. Em troca, presentes apareciam. Peixe fresco do riacho, cogumelos comestíveis, uma vez uma perna inteira de veado que me alimentou por semanas. Em março de 1975, finalmente a vi de novo em plena luz do dia. Eu estava rachando lenha e senti aquela sensação familiar de formigamento de estar sendo observado. Virei-me e lá estava ela, na beira da clareira, a 20 metros de distância. Era ainda maior do que eu me lembrava, perto de 2,5 metros de altura. O braço quebrado havia sarado, embora ela o segurasse em um ângulo ligeiramente artificial. O pelo em seu focinho e peito estava salpicado de cinza prateado, um sinal de idade. Ficamos parados em observação mútua por vários minutos. Por puro instinto, levantei minha mão em um simples aceno. A criatura inclinou sua cabeça maciça, um gesto de profunda curiosidade. Então, lenta e deliberadamente, ela espelhou o movimento, erguendo sua própria mão enorme. Naquele momento, eu soube que isso era mais do que uma trégua cautelosa. Era o começo de algo que eu nunca poderia ter imaginado. Na primavera de 1976, uma rotina havia se formado. Ele aparecia ao amanhecer ou ao entardecer, sempre mantendo uma distância respeitosa. Comecei a pensar nele como Ezra, um nome que parecia antigo e sábio, como sua presença. Naquele verão, comprei uma câmera Polaroid em Truckee, dizendo ao jovem balconista que queria fotografar a vida selvagem. Mas nunca a usei em Ezra.
Capturar sua imagem parecia uma traição, uma violação do mundo sagrado e particular que havíamos construído. Em vez disso, comecei a manter um diário, documentando cada encontro, cada observação. Esses 13 volumes são agora meus bens mais preciosos. A inteligência de Ezra era inegável. Em outubro de 1976, ele pegou um martelo que eu havia deixado cair e, depois de examiná-lo com intensa curiosidade, aproximou-se mais do que nunca e colocou-o gentilmente na minha mão estendida. Sua palma era quente, áspera e muito calejada. A apenas uns 4 metros de distância, vi seu rosto claramente à luz da tarde. Os olhos castanho escuros, salpicados de dourado, continham uma história de estações e tristezas. Obrigado, eu disse. Ezra respondeu com um som baixo e retumbante e então fez algo surpreendente. Tocou o próprio peito e depois apontou para mim. Estava perguntando meu nome. Walter, eu disse, tocando meu próprio peito. Walter. A boca de Ezra se moveu, tentando formar o som, produzindo uma vocalização de 2 sílabas como Wata. Ele então tocou seu peito novamente, me dando seu nome, ou talvez me dando permissão para nomeá-lo. O final dos anos 70 passou como um borrão de agitação nacional. As consequências de Watergate, a crise energética, a presidência de Carter. Mas no meu santuário, na montanha, o tempo se movia em um ritmo diferente. Ezra e eu estávamos desenvolvendo uma linguagem que transcendia as palavras. Ele frequentemente se sentava na beira da clareira enquanto eu trabalhava, um observador silencioso. Eu conversava com ele, contando-lhe sobre Eleanor, sobre minha vida antiga, derramando a solidão que se agarrava a mim como uma mortalha. Não acho que ele entendia as palavras, mas entendia a emoção. Uma tarde, em 1978, enquanto lutava com uma motosserra teimosa, minha frustração transbordou. Eu xinguei, joguei uma chave inglesa e saí batendo o pé num acesso de raiva infantil. Ezra, que observava em silêncio, levantou-se e caminhou até a motosserra. Ele pegou a chave inglesa e, com paciência lenta e metódica, realizou o reparo exato que eu estava tentando fazer. O parafuso girou suavemente. Ele me entregou a chave e recuou. A lição era clara como água de nascente. Paciência. Ezra me ensinou a ver o tempo não como um inimigo a ser conquistado, mas como um meio pelo qual se mover com deliberação e graça. Em dezembro daquele ano, quase destruí tudo. Depois de muitas cervejas em um bar em Truckee, mencionei tolamente ter visto pegadas grandes e estranhas em minha propriedade. 2 semanas depois, 4 picapes de supostos caçadores de Bigfoot, armados e ansiosos por fama, chegaram à minha cabana. Eu os expulsei com ameaças e mentiras, alegando que estava bêbado e inventando histórias. Mas o estrago estava feito. Eu havia traído a confiança de Ezra por um momento fugaz de conexão humana. Por 3 longos e silenciosos meses, não vi nenhum sinal dele. A culpa era uma fera que me roía por dentro. Pensei que o havia perdido para sempre. Então, numa manhã de abril, acordei e encontrei Ezra sentado nos degraus da minha varanda, mais perto do que jamais estivera. Ele me olhou com aqueles olhos profundos e sábios, e neles eu vi o perdão. Ele enfiou a mão no pelo grosso de seu flanco e tirou uma pequena pedra de rio, perfeitamente redonda, ainda quente de seu corpo, e a estendeu para mim. Um presente, uma escolha de confiar novamente. Sentei-me ao lado dele e, pela primeira vez desde o funeral de Eleanor, eu chorei. Ezra simplesmente ficou sentado comigo, um conforto maciço e silencioso, até que não me restassem mais lágrimas. Ele então estendeu a mão com a palma para cima. Coloquei a minha na dele, e seus dedos poderosos se fecharam em torno da minha mão com uma ternura impossível. Nossa relação se aprofundou. Começamos a nos comunicar através da arte, arranjando pedras e galhos em padrões simbólicos, uma linguagem compartilhada de criação.
Ezra me ensinou mais lições, não com palavras, mas com ações. Ele me mostrou um local onde pessoas haviam despejado lixo ilegalmente, contrastando a feiura do descaso humano com a floresta intocada. A mensagem era dura. Havíamos esquecido que éramos parte deste mundo, não seus mestres. Em 1984, ele trouxe outro de sua espécie para a clareira, uma fêmea menor, de pelo mais escuro. Ezra estava me mostrando sua família, estendendo sua confiança a um grau quase insuportável. Nunca mais a vi, mas o encontro solidificou uma verdade profunda. A confiança é a moeda mais frágil e preciosa do universo. Com o passar dos anos, nós dois envelhecemos. Minha artrite piorou e os movimentos de Ezra se tornaram mais lentos, a prata em seu pelo se espalhando por seu peito maciço. Em 1991, ele cruzou um último limiar, entrando na minha cabana pela primeira vez. Ele encontrou uma foto antiga de Eleanor e eu no dia do nosso casamento. Estudou o rosto dela, depois tocou a imagem com um dedo gentil antes de tocar minha própria bochecha. Ele entendia a perda, entendia o luto. Estava me dizendo que nossa solidão era um fardo compartilhado. Os anos 90 trouxeram mais intrusão ao nosso mundo. Caminhantes, madeireiros, o barulho incessante da expansão humana. Em 1995, uma madeireira começou a desmatar completamente a floresta 10 quilômetros ao sul da minha propriedade. O som das motosserras era uma constante marcha fúnebre. Ezra apareceu um dia parecendo completamente derrotado. Ele me levou até a beira da devastação, um terreno baldio de tocos e lama, onde antes havia uma floresta antiga. Sentou-se em meio à destruição e colocou a cabeça entre as mãos num gesto de puro desespero, semelhante ao humano. Ele estava de luto por seu mundo, e eu sofri com ele. A última vez que vi Ezra foi em 19 de março de 1999. Ele veio à varanda ao amanhecer, emaciado e fraco, sua respiração um sussurro irregular. Ele tinha vindo para se despedir. Sentamos juntos e vimos o sol nascer uma última vez. Ele pegou minha mão, segurando-a entre as suas duas. Quando o sol ultrapassou as montanhas, ele se levantou com imenso esforço. Caminhou até a beira das árvores, virou-se e ergueu a mão em um último e silencioso reconhecimento. Então, ele se foi. Estou em uma casa de repouso agora. Tive que deixar a cabana em 2004, meu corpo não sendo mais capaz de sobreviver aos invernos da montanha. A cabana está sendo lentamente reivindicada pela floresta, como deveria ser. Mantive o silêncio todos esses anos, tentando processar as lições que Ezra me ensinou. Ele me ensinou que nós, humanos, esquecemos como estar presentes. Nos convencemos de que estamos separados da natureza, quando somos totalmente dependentes dela. Confundimos crueldade com força e consumo com progresso. Mas Ezra também me ensinou que somos capazes de conexão, de perdão, de escolher o respeito em vez da destruição. Ele não odiava a humanidade, ele sofria por nossa cegueira. Na minha mesa de cabeceira, guardo uma pequena caixa de madeira. Dentro, há um tufo de pelo grosso e escuro, um último presente do meu mais antigo amigo. É a prova de que, por 25 anos, em um canto esquecido do mundo, um homem solitário e uma criatura mítica encontraram consolo na existência um do outro. O verdadeiro mistério não é se criaturas como Ezra existem. O verdadeiro mistério é porque nós, com todo o nosso conhecimento e capacidade de amar, estamos tão determinados a destruir o único lar que teremos. Ezra sabia a resposta, e acredito que isso partiu seu coração, assim como continua a partir o meu.